Olá, hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV dos jornais do Grupo Sinos. E nessa semana a gente tem 3 filmes chegando aqui na região, são 2 suspenses e uma comédia dramática. São os filmes Olhos da Justiça, O Clã e também Pegando Fogo. Por isso mesmo, fique ligado, começa agora o pré-estreia. Começamos o programa falando sobre a versão hollywoodiana de um grande sucesso argentino, que é o filme O Segredo de Seus Olhos. Confira aí, Olhos da Justiça. A vida dos investigadores do FBI, Ray e Jess, e da procuradora Claire é severamente abalada pelo assassinato da filha adolescente de Jess. 13 anos após o crime, Ray continua procurando pistas e finalmente parece ter encontrado um caminho para solucionar o caso. A verdade é chocante e os limites entre justiça e vingança tornam-se imperceptíveis. O Segredo de Seus Olhos foi um filme muito conceituado da Argentina e que coroou a carreira do Juan José Campanella, que é o diretor por trás de O Filho da Noiva, Lua de Avejaneda e, claro, O Segredo de Seus Olhos, que foi seu grande filme. O filme conquistou as plateias dos Estados Unidos, onde ele já era um diretor reconhecido para produzir séries. Venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, acabou conquistando esse prêmio, desafiando inclusive um dos filmes que foi um dos filmes mais premiados daquele ano, que foi A Fita Branca, do Michael Haneke, mas essa relação dele com a academia e com Hollywood fez com que ele levasse esse prêmio. E aí, claro, obviamente chega uma hora que você quer... O Hollywood tem que fazer uma adaptação, porque não pode ver filme com legenda e resolve fazer uma adaptação da história. Não interessa se o remake é bom, ou se ele tem qualidades boas, que olha, ele até acertou nesse ponto. Na maior parte das vezes o remake não é melhor do que o original, e eu falo isso pegando, por exemplo, um exemplo bem clássico e bem recente. Deixe-me Entrar é um filme americano que é baseado num filme sueco chamado Deixa Ela Entrar, mas que tira todas aquelas camadas que tem de complexidade no filme sueco e torna ele um filme bom, mas ao mesmo tempo um filme mais genérico, sem aquela pegada, aquele soco na cara mesmo. São poucos diretores que conseguem fazer um remake bom, como por exemplo Martin Scorsese, que sempre faz remakes e sempre faz os remakes melhores do que o original. No entanto, esse filme tem uma boa equipe por trás. Tem o protagonista de 12 anos de escravidão, tem a Julia Roberts, tem roteirista já que é conceituado, ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado por Capitão Phillips. Eu acho que tem quase certeza que é ele. Mas é uma equipe que está bem trabalhada, que foi bem montada para produzir um filme e ter uma certa diferenciação no seu final, principalmente. Para quem já assistiu O Segredo de Seus Olhos, esse Olhos da Justiça, ele tem um rumo que a trama toma é um pouquinho diferente. Por exemplo, o personagem que foi vivido na versão argentina pelo Ricardo Darín, agora é da Julia Roberts com uma adaptação. É a filha dela que morre, no argentino não é isso que acontece, enfim... Muda um pouco a história, né? É diferente e ele tem, assim, ele consegue trazer um pouco desse mesmo clima de suspense que tinha o argentino. É claro que o argentino é muito melhor porque ele surgiu primeiro, né? Não, e o Juan José Campanella, ele é um cara que ele consegue construir personagens extremamente pessoais, reais. Tu consegue te afeiçoar aqueles personagens muito, porque ele é um diretor extremamente habilidoso nessa parte. E tecnicamente é perfeito o filme. Tem aquela cena, uma das cenas mais clássicas do Segredo de Seus Olhos, além daquela que eles estão no elevador e dá um foco nos olhos das pessoas, sempre pegando os olhos das pessoas separadas, aquilo é sensacional. E aí tem uma cena que também que eles estão no estádio do Racing e vem aquela câmera de cima num plano de sequência absurdo, assim, de 15 minutos. Bom, é uma coisa que vai ser replicada nesse remake, mas já vai ter sido feito muito melhor no original. Bom, de qualquer forma, a gente recomenda que você assista O Segredo dos Seus Olhos, se ainda não assistiu, e também, quem quiser conhecer essa versão hollywoodiana, pode conferir a produção nos cinemas de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre. E nessa semana tem um suspense argentino estreando aqui na região. Confira O Clã. O filme é baseado na história de uma das gangues mais conhecidas da Argentina, que ficou famosa na década de 1980 por sequestrar e matar várias pessoas. O clã era composto pelo pai, seus 2 filhos, um militar aposentado e mais 2 amigos. Nessa época, onde o país passava pelo fim da Guerra das Malvinas e da ditadura militar, eles sequestravam e matavam empresários enquanto mantinham as aparências de uma família normal. Olha, é um filme argentino sem Ricardo Darín, tudo que você queria na sua vida, porque que é difícil de encontrar. É difícil de encontrar ultimamente um filme que tenha relevância internacional e que não tenha o Ricardo Darín. Ele é um ótimo ator, mas ele tá em tudo, sabe? Tipo, ele é tipo o Selton Mello brasileiro.
Estrela do Melão argentino, no caso. Sempre tava em tudo porque é produção uma época, Sim. né? Essa é a piada que o pessoal faz. Mas é um filme que tá recebendo muitos elogios, é um filme que tem uma temática bem pesada e não é daqueles figurões argentinos. Por isso que fica com tanta vontade de assistir. E é baseado em fatos reais também, né? É legal conhecer a história, um pouco mais da história dessas gangues, dessa família bem singular, por assim dizer. Exatamente. Mas é interessante que é uma história real de um país nosso que a gente pouco conhece a história deles recente. Vizinho, então é muito interessante conhecer um pouco mais essa história, inclusive desses casos bizarros que tinha naquela época. E também, o legal do cinema argentino é que eles tratam o passado deles com um distanciamento mais realista. Não é que nem no Brasil, que eles tornam todas as pessoas, não importa se elas foram boas ou ruins do nosso passado, eles tentam torná-las grandes heróis quando eles fizeram alguma coisa importante pelo país. E que às vezes não é bem assim. Por exemplo, Olga, que foi um filme onde eles martirizaram ela, transformaram ela praticamente numa santa, ou nos próprios filmes sobre a ditadura militar, onde sempre se tenta criar um personagem heróico ali com um pouco de exagero, por assim dizer, para tentar mostrar que a história, olha como foi a história realmente. Então por isso que é legal o cinema argentino, eles conseguem ter um pouco mais de distanciamento em relação a isso. Essa é talvez a nossa grande dica aí da semana, justamente para prestigiar, para que mais filmes assim venham aqui para a região, pra gente justamente poder popularizar esse gênero, também não ficar só em Hollywood. Quem quiser assistir essa produção pode conferir ela então em São Leopoldo e também em Porto Alegre. E para fechar a semana de estreias, tem também uma comédia dramática estreando. Confira aí, Pegando Fogo. O chefe de cozinha Adam Jones já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento, ele parte para Londres, disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela num badalado guia Michelin de restaurantes. Para tanto, ele conta com a ajuda de velhos conhecidos. Bom, Bradley Cooper, depois de concorrer ao Oscar de melhor ator em Sniper Americano no ano passado, agora volta para tentar mais uma vez a temporada de prêmios, dessa vez com uma comédia. Ele é um bom ator, é uma comédia assim que, se você gosta de culinária principalmente, ele tem um foco bem pegado nessa situação, assim, ele mostra mais assim, mais realista em mostrar a produção da comida principalmente. Até o Gordon Ramsay, que é um chefe conceituado mundialmente, acompanhou as filmagens, ele foi uma espécie de consultor das gravações para tornar aquilo mais real. Isso é legal, porque a gente já tá tão acostumado a ver isso na TV por assinatura, que quando chega pro cinema muitas vezes parece forçado. Ali não, pelo menos vai ter um pouco mais de realismo. E pra quem gosta de culinária, principalmente, o personagem do Bradley Cooper, ele não é assim um personagem novo, por assim dizer, pra ele, porque ele já fez vários personagens perturbados, com problemas que precisam resolver a sua vida, encontrar um novo rumo, então ele tem se saído bem, relativamente bem. Ele consegue fazer papéis dramáticos, assim como ele consegue fazer papéis de comédia também. Ele é um ator bem versátil. Bom, esse é um filme mais leve, então, pra você assistir nesse final de semana, e pode conferir ele em Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre. Esse foi pra estreia, a gente volta na próxima quinta-feira, falando tudo sobre os lançamentos da semana nos cinemas aqui da região. Até mais! Até!